vão entrando aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre alguns sentimentos, às vezes involuntários. Como que anda a vida de vocês? Contem-me mais. Vocês sentem medos? Às vezes a gente tem alguns sentimentos que a gente acha que só a gente sente, assim, que são coisas até involuntárias, né? Medo, fome, sono. E da onde que vem isso, né? Você já parou para pensar da onde que vem? A gente tem várias respostas daí. A gente tem a resposta espiritual, que a gente fala que vem lá do universo, de Deus, como você queira chamar. A gente tem a forma cerebral, vamos falar assim, que trata isso como competências que o nosso corpo tem, sentimentos que o nosso cérebro produz, para às vezes comunicar ou avisar ou assustar qualquer tipo de sensação que o nosso corpo esteja passando. Mas às vezes a gente se depara com mais preciso, que é o medo. Quem nunca sentiu medo aí? Medo de um bicho? Medo de montanha-russa? Medo de andar de moto? Medo de falar entre as câmeras? Medo de se expor? Medo de dentista? Medo de médico? Quem nunca teve um medo? Quem não tem aí um medo? Conta pra mim, qual que é o teu medo? O medo é uma sensação, sim. Uma sensação que o nosso cérebro produz para avisar, comunicar que algo está errado e algo tenebroso pode acontecer. E aí você começa a entender esse medo. Ele existe, todo mundo sente, mas a proporção é diferente, né? E por quê? Por exemplo, vocês não vão acreditar. Esse final de semana eu estava contando para alguns alunos. Eu morro de medo de barata. Gente, deixa eu explicar. É pavor. E aí que eu quero chegar para vocês. O que é o medo e o que é o pavor? O pavor, a gente vai um pouco além do medo. Aí sim é uma coisa mais preocupante, algo que se precisa trabalhar de algumas formas, assim, pode ser em algumas técnicas que às vezes um próprio coach ou um psicólogo pode te ajudar, mas tem como curar. Mas é um a mais, né? O pavor, a fobia, isso já é um pouco mais doentio, tá? Eu tô falando mais a questão do medo, que é um sentimento que a gente possa trabalhar de forma consciente. Então, assim, eu tenho pavor. E assim, cara, eu não posso nem brincar com barata. Barata morta-viva, despedaçada, só a anteninha, a asinha que eu achar, eu travo. Eu não consigo matar, eu não consigo ficar no mesmo ambiente, eu não consigo nada, é pavor. Mas, entretanto, todavia, eu entendi que foi traumas do passado que me fizeram ter esse medo. Preciso trabalhar? Preciso. É fácil? Não é fácil. Não é fácil para um coach, não é fácil para uma pessoa que também não tem as ferramentas e técnicas para trabalhar. O medo, ele não é uma coisa boa, mas eu não posso dizer que ele não é uma coisa boa. Ele é bom e não é. Porque, por um lado, ele é bom, ele é ruim, porque te limita de ter sensações, emoções, adrenalina, mas, por outro lado, ele te comunica que algo errado pode acontecer com o seu corpo. Assim é, por exemplo, quando você toma um susto muito grande
e desmaia. Quando você desmaia, o corpo comunica que algo ia dar um pico muito alto, ou você poderia ter um coração que parasse, você teria uma pressão muito alta, qualquer problema de saúde poderia acontecer naquele momento, e o medo faz com que a máquina se desligue. O medo em si, ele é trabalhado, você consegue trabalhar isso. Agora, primeiro você precisa desejar, e depois trabalhar, treinar até se tornar. Treinar até se tornar. São vícios emocionais que a gente deve liberar do nosso corpo. E é aquele velho ditado que diz, se tá com medo, vai com medo mesmo. É isso daí. É isso daí, porque às vezes você deixa de vivenciar certas coisas por medo. É o que eu volto a falar. Quando não é pânico, não é fobia, e é só medo, a gente consegue transformar isso. Só basta desejar, respirar fundo, ser menos ansioso, porque é a ansiedade que nos faz desistir. Porque você, a partir do momento que você sente um medo, qual é a primeira coisa que você sente? Na verdade, você sente o que pode acontecer no final, o resultado daquela atividade, do que você tem medo ali, né? Então, eu tenho medo de montanha-russa. Mas por quê? Porque eu não confio na máquina. Nossa, né? Olha que ansiedade da pessoa. Já consegue ver que vai dar problema na máquina, vai cair, vai voar, Então, assim, já vai prevendo um futuro, né? E olha que bobagem, né? Se a gente sabe que o que a gente verbaliza ou pensa é autorrealizável, como que a gente consegue, né, trabalhar isso, fazer isso, falar, poxa vida, vai acontecer tal coisa. Pronto, você já perdeu todo o sentido do que você faz, né? Eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho aí depois nos comentários. Você sente medo? Seu medo, porque também existe medo de coisas externas e seu medo de coisas internas. Medo de coisa interna, vou explicar. O medo interno é aquele que, por exemplo, eu não faço isso, eu não vou voar de parapente porque eu tenho medo de morrer. É uma coisa minha, internamente minha. Eu não gosto da montanha-russa porque eu não confio na máquina. Ou eu não vou gravar um vídeo, me expor na internet porque eu tenho medo do que os outros vão dizer. Entendem a diferença? O que é interno, teu, e o que é externo, ao seu redor. Tem algo muito legal que eu quero falar. Quero falar um trecho da Bíblia, de Isaías 41:10, que fala um pouquinho sobre o medo. E eu vou ler, tá? Vou ler porque eu não quero perder nenhuma palavra que está escrita aqui. E está escrito assim: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Horas, meus amigos, se uma palavra dessa não toca teu coração e te faz forte para conseguir passar por todos os medos da sua vida, eu não sei mais o que falar. Essa palavra fala tudo.